sou a professora Kedma Santos e a nossa aula de hoje será para os quintos anos. Na nossa aula de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre a representação simbólica dos números decimais, centesimais e milesimais, certo? Hoje, para nos apoiar, eu trouxe um material dourado. Você já viu esse material em algum lugar? Bom, apesar dele não ser dourado, ele vai ter muito valor na nossa aula, tá certo? Quando a gente fala de números decimais, eu quero dizer que a gente vai trabalhar com as partes de um número inteiro, beleza? Como referência, eu vou utilizar esse cubo. Ele será a nossa unidade, beleza? Aqui eu tenho as partes dele, que na medida que a aula for passando, a gente vai entender como é que isso vai funcionar, beleza? Nessa apresentação aqui, eu coloquei eles divididos como estão aqui, certo? Bom, para eu formar um cubo como esse, que é a minha unidade, quantas placas dessa você acha que eu preciso? Vamos ver isso na prática. Aqui, lembra, quem cubo, o nosso amigo cubo será a nossa unidade. Então, ele será a nossa base, beleza? Vamos ver quantas placas eu preciso para completar esse cubo. Bom, eu tenho aqui o meu cubo e vou juntando as placas, certo? Vocês contam comigo daí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha para cá, percebe, para que eu consiga chegar a um tamanho semelhante a esse meu cubo, eu vou precisar de 10 placas como essa, certo? Para um cubo, eu utilizo 10 placas. Sendo assim, aqui na nossa imagem, eu posso dizer que esta placa equivale a 1/10, ou seja, eu preciso de 10 partes como essa para formar um cubo como esse, certo? Numa representação decimal, a gente tem aqui o 0,1, que é o meu décimo. É a minha 10ª parte do cubo. Beleza? Vamos seguir. Agora, como vocês acham que eu vou conseguir completar essa placa aqui? Isso mesmo, eu vou utilizar esses palitinhos aqui, esses que parecem chocolates. Quantos vocês acham que eu preciso para completar uma placa como essa? Vamos fazer junto? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para que eu forme essa placa, eu preciso de 10 palitinhos feito esse. Só que se eu tiver como referência o meu cubo, presta atenção, quinto ano, isso é muito importante. A gente aprendeu que eu preciso de 10 placas dessa para formar uma unidade. Para eu formar esse cubo, essa unidade, com esses palitinhos, eu não vou precisar dos 10, porque os 10 formam a placa. Eu vou precisar de 100 palitos como esse. Beleza? Se eu pegar 100 palitos como esse, eu não trouxe aqui, porque não caberia nas minhas mãos.
Mas, para eu conseguir fazer esse cubo aqui, para que eu consiga o tamanho semelhante desse cubo, eu precisaria de 100 palitinhos como esse. Sendo assim, a gente vai ter a seguinte fração. Por que, professora, a senhora está trabalhando fração se a gente está falando de número decimal? Gente, quando eu falo de número decimal, eu estou falando de partes, eu estou falando de frações. Calma, que isso é só um exemplo. De fração a gente conversa em outro momento. Vamos voltar para os nossos números decimais. A gente viu que para eu conseguir fazer, para que eu conseguir um tamanho semelhante ao meu cubo, eu vou precisar de 100 palitos como esse. Então, eu posso dizer que este meu palitinho aqui equivale a 1/100. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que eu vou precisar de 100 partes dessa para formar um cubo como esse. Tudo bem? Vamos continuar. Agora, vamos utilizar esses cubinhos pequenos aqui, ó. Você consegue ver daí de casa? Eu vou pegar mais alguns. Bom, aqui eu tenho meus cubos menores. Para eu conseguir formar um palito desse, presta atenção, que uma coisa leva a outra, beleza? Para eu conseguir formar um palitinho desse, eu vou precisar de aproximadamente 10 também, ó. Vamos juntar aqui, vamos juntar. Eu vou precisar de 10. Consegui um tamanho semelhante ao meu palitinho, beleza? Só que a nossa referência não é o palito. A nossa referência é o quê? O nosso cubão, a nossa unidade. Então, eu posso dizer que se eu tenho 100 desse para formar um cubo como esse, eu vou precisar de 1000 para conseguir chegar no meu cubo grande, no meu cubo maior, certo? Na minha referência de unidade, beleza? Sendo assim, eu posso dizer que este meu cubinho, ele vale 1/1000, ou seja, eu preciso de 1000 quadradinhos desse para montar um cubo como esse, beleza? Vamos vir para cá um pouquinho. Gente, eu tenho aqui o meu cubo, que é a minha referência de unidade. A gente viu também que as nossas placas equivalem a 1/10 do meu cubo grande. O meu palito, que equivale a 1/100, e o meu cubinho, ele equivale a 1/1000. Preste atenção. Falando em números decimais, que a gente já entendeu que são partes de um número inteiro, eu posso dizer que esse 1/10, ele equivale a 0,1. 1/100 equivale a 0,01, que é o meu centésimo, e 1/1000, que equivale a 0,001. Uma coisa importante, presta atenção. Quando eu falo em décimo, se liga. Olha a quantidade de casas decimais. Eu só tenho uma. Então, o que vem depois da vírgula, primeiro, é o décimo. Se eu tiver 2 casas decimais, como a gente tem aqui no centésimo, são números centesimais. E se eu tiver 3 casas decimais, eu estou falando de milésimo, beleza? Vamos continuar. Numa tabelinha, vocês já conhecem esse quadro posicional.
a gente pode dizer que é o seguinte, ó, uma unidade, aqui é o meu décimo, o centésimo e o milésimo, ó. 1, 0,1, 0,01 e 0,001. Hoje a gente vai trabalhar sobre os números decimais, os décimos, centésimos e os milésimos. A gente vai trabalhar alguns probleminhas e em seguida o nosso desafio. Ó, os decimais fazem parte do grupo de números racionais e são escritos com uma vírgula. É a referência de número decimal. O que vem antes da vírgula é inteiro e o que vem depois é decimal. Beleza? Os números são formados por uma parte inteira e uma parte decimal, que se apresenta à direita da vírgula, como eu falei há pouco. E eu posso representar desta forma. Eu tenho o número 6,4, onde o 6 é o meu número inteiro e o 4 é o meu número decimal. Por quê? Porque ele está depois da vírgula. Beleza? Se liga na dica. Os números decimais são separados por uma vírgula. O que vem depois da vírgula é número decimal, independente da quantidade de casas que ele tenha depois. Beleza? O que vem antes é inteiro, o que vem depois é decimal. Vamos lá, vamos lá. Os décimos, centésimos e milésimos. Fazer uma representação em décimos, centésimos e milésimos é uma forma de separar número inteiro em frações, ou seja, em partes. Foi o que eu falei para vocês. Quando eu falo de números decimais, eu estou falando de partes de um inteiro. Beleza? Vamos continuar. Os números decimais, eles podem ser usados para representar quantias como dinheiro, comprimento, capacidade, temperatura, massa, entre outras situações. Por exemplo, quando você está usando aquelas moedinhas para comprar aquele biscoito no supermercado, aquelas moedas, 5 centavos, 25 centavos, são números decimais. Por quê? Porque a minha base é o real. Se eu tenho um real, aqueles 25 centavos serão os nossos números decimais. Aqui são algumas situações. Preços, né? Que a gente pode encontrar os centavos falando de números decimais. Durante a medição de uma altura, eu tenho 1,53 m. Eu não tenho um número inteiro. A minha altura não é um número inteiro, por isso eu uso os decimais. Medir o peso, medir a temperatura. Aqui a gente vai já começar com a nossa brincadeira, fazendo o posicionamento do nosso número decimal. Beleza? Vamos lá. Se eu preciso representar o número 5,1, onde é que vai ficar o número 5? Exatamente. O número 5 ficará na unidade. E aquele 1 que veio depois da vírgula ficará, isso mesmo, na casa dos decimais. Vamos lá. Professora, mas sobrou 0 demais, porque tem centésimo e milésimo. Por que a senhora botou 0? Porque não me interessa mais, porque acabou. Se acabou, eu tiro e deixo só o 5,1. Beleza? Agora eu quero representar no quadro o número 6,02. Percebe que eu tenho duas casas. Vamos lá. O 6 é da unidade. O 0 vem na casa do decimal, porque apesar de ser 0, não acabou. E o 2. Professora, a senhora botou 0 de novo no decimal. Por quê? Daí acaba. Então, eu preciso desse 0? Não. Então, eu tiro. Vamos lá. Presta atenção, vamos embora. Vamos representar no quadro o número 7,003. Se tiver 0 e em seguida tiver um número, a gente precisa completar o quadro todo, tá bom? Vamos embora. O meu 7 é a unidade, depois da vírgula é o decimal. 0,03.
Agora a gente completou e não vai precisar tirar. Beleza? Agora a gente vai responder junto. Tem mais desafio para você. Vamos no quadro posicional de novo. Carlos levou sua filha para comprar um material escolar. Comprou um estojo de R$ 12,90. O desafio é, vamos representar esse valor? Vamos embora. Eu tenho o meu quadro e a gente vai representar. Esse 12 vai para onde? Isso. 1 é a minha dezena. 2 unidades. E agora, o que é que eu preciso? Da minha vírgula, quinto ano. E esse 90 vai para onde? Para os decimais. Então, eu tenho aí o meu número representado. Professora, está o 0 de novo. Vamos tirar? Pedro foi ao supermercado comprar alguns lanches. Encontrou um biscoito por R$ 2,95 e um refrigerante por R$ 2,00. Como você representaria esse valor no quadro? Do mesmo jeito. Ó, aqui é fácil demais. Eu tenho o meu 2 da unidade, a minha vírgula e depois os meus centavos. 95. Acrescentei o 0, mas calma. E os meus R$ 2,00, que também aqui só será 0, porque os R$ 2,00 é um número inteiro, eu não tenho centavo. Como eu não precisava, tirei. Ó, R$ 2,95 e R$ 2,00. Tudo bem? Vamos embora. Maria saiu de casa para aproveitar a liquidação de uma loja de roupas. Comprou uma blusa por R$ 19,90 e uma calça por R$ 40,00. Ela gastou no total R$ 59,90. Como você representaria no quadro abaixo o valor total das compras de Maria? Muito simples. Eu vou pegar esses meus 59. 59 eu já sei que está na casa da dezena. Então, ele vem para o número inteiro. E o 90 nas casas do decimal. Nas casas dos decimais. Por quê? Porque é centavo. Beleza? A gente vai tirar aqui de novo. Agora eu vou ter R$ 59,90, que é o que vai estar lá na nota fiscal de Maria. Combinado? Vamos embora que tem mais. Vocês já viram essa placa por aí? Acredito que sim. Isso é uma placa de posto de gasolina, que a gente vai representar o valor da gasolina aqui, ó. Normalmente ele fica com números milesimais mesmo. Sempre que você vê num posto de gasolina, eles colocam o décimo, o centésimo e o milésimo, que é o que a gente vai ver agora. Nas outras a gente tirou, né? Deixou só o décimo e o centésimo, que eram os nossos centavos. No caso do valor da gasolina, eles colocam até o número milesimal. Beleza? E vamos representar esse valor aí. Inclusive, tá cara a gasolina, viu? Vamos embora. R$ 5,00, que representa a minha unidade, e esses 598, que é o centavo, só que aqui também faz parte do centavo. É porque normalmente a gente só usa 2 casas decimais para utilizar valores monetários. Beleza? E o que foi que a gente aprendeu hoje, quinto ano? Para representar os números decimais, precisamos estar atentos a algumas situações. Primeira, é importante ter cuidado com a localização da vírgula. Ela separa a parte inteira da decimal. Gente, não esquece, número decimal, para ele ser decimal, precisa ter a vírgula, beleza? Se não tem vírgula, é inteiro. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Aqui, temos que observar a ordem dos números, unidade com unidade, décimo com décimo. Sempre que eu tiver alguma operação com números decimais, eu preciso colocar a vírgula embaixo de vírgula. Beleza? Uma coisa importante, gente. Quando a gente utiliza qualquer base inteira, como a gente utilizou aqui, como a gente utilizou este cubo, eu sempre vou ter
números decimais. Por que números decimais? Porque a minha referência sempre é uma décima parte. Ou seja, quando eu digo para vocês que essa placa aqui, ela é a décima parte desse cubo, é porque eu preciso de 10 dela. Certo? Não sei se vocês perceberam. Eu vou voltar para o slide anterior, porque eu quero que vocês percebam uma coisa aqui. Vou voltar bastante, vou voltar bastante. Vou voltar. Ó, professora, por que esses meus 90, ele não é um número inteiro? Vocês já viram por aí uma nota de 90 centavos? Já viram? Não, né? Porque eu estou falando de valores monetários. Por quê? Porque é o que a gente mais usa, né? Quando a gente vai no mercado, que faz aquelas compras legais, que a gente compra aquele biscoito, que a gente compra aquele refrigerante, como está aqui? Ah, eu acho que eu já passei. Deixa eu ver, vamos lá para do refrigerante que é mais gostoso. Aqui, percebe, se você só tiver os R$2, você consegue comprar o biscoito? Não, né? Se você chegar lá no mercado. Oi, seu José, tudo bom? Eu trouxe aqui R$2, mas eu já vi que o meu biscoito é R$2,95, mas eu vou usar esses R$2 mesmo. O senhor pode vender para mim? Se ele vender, é porque é gente boa. Mas, na realidade, você vai precisar de quê? Dos números decimais. Esses números decimais, ele tem valor. Não esquece. Por quê? Se eu não tiver esses 95 centavos aqui, eu não compro o meu biscoito. Beleza? Vamos lá. Só retomando aqui. Eu comprei aqui o meu biscoito, que foi R$2,95, e o meu refrigerante. Consegui colocar no meu quadro posicional. Quinto ano, presta atenção. Eu preciso, quando a gente revisou agora há pouco, eu disse que a gente precisa colocar os decimais embaixo de decimais, os centésimos embaixo dos centésimos. Por exemplo, eu não poderia colocar esse meu 95 no lugar de centésimo. Por quê? Porque a posição dele é essa, ó, é 2,95. Lê para mim esse número de casa. 2,95. Presta atenção, pega a dica. Décimo, centésimo. Quando você estiver na dúvida de onde colocar o seu número, faz isso. Ó, de novo. Décimo, centésimo. Beleza? Eu tenho duas casas decimais. Quinto ano. Se você colocar o seu valor numa ordem diferente, a sua posição e até o valor, ele muda. Por exemplo, se eu colocar esses 95 no lugar do inteiro, eu vou ter R$2,95? Não, eu vou ter 95, porque esse 95, ele vai estar como um número inteiro. Beleza? Vamos lá. Só vou recordar aqui para a gente ir para o nosso desafio. Aqui a gente já tem o valor total de Maria, que foi R$ 59,90. Ó, percebe? Se eu colocar esse 90 aqui, ele vai ficar 5.990. Será que Maria ia ter esse dinheiro? Se na nota, se na nota tivesse sem a vírgula, sem essa vírgulazinha aqui, o que é que você acha? Ficaria 5.990. Veja aqui,
se você coloca o número numa posição diferente, ele muda completamente o valor, tá bom? Vamos lá. Aqui no meu caso do posto de gasolina, que ele disse que era R$ 5,598. E aqui a gente tem a nossa revisão. A localização da vírgula, que ela separa a parte inteira da decimal. A parte inteira da decimal. Aqui no nosso material dourado, a nossa parte inteira, ó, esse cubo não está inteiro, da parte decimal, das minhas partes, ó, partes de um inteiro. Beleza? Agora sim. Temos um desafio. Resolve aí para mim. Observe a tabela de preços da banca do senhor José. Eu tenho os seguintes produtos: maçã, banana, manga e limão. Os preços são R$ 6,50 da maçã, R$ 4,60 da banana, R$ 5,35 da manga e tenho R$ 3,50, que é o valor do limão. Ele quer saber aqui qual é a representação correta do preço da manga. A gente já viu muitos exemplos sobre isso hoje. Eu quero que você de casa me responda. Você já sabe a resposta? Diz para mim. Será que é esse valor aqui? Lembrando, ele quer o da manga. Se ele quer o da manga, ele quer o valor de R$ 5,35. Olha para esse quadro posicional. Olha para esse quadro e me responde. Gente, eu posso pular casa decimal para responder? Eu posso simplesmente colocar um zero no meu valor? Eu posso idealizar um zero e colocar 5,035. O valor da manga é 5,035? Sim ou não? Não ouvi. Isso mesmo. De onde foi que eu tirei o zero? Não sei. Isso a gente vai descobrir na próxima aula. Gente, por hoje a aula finaliza e eu conto com você no próximo encontro. Até logo. Olá, crianças, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem, com saúde e sempre se cuidando. Eu sou a professora Abigail Viana e hoje nós vamos trabalhar o componente curricular Geografia. Mas antes de começarmos a aula, eu tenho um recadinho muito importante para te dar. Como você está vendo aí na sua telinha, essa frase eu quero que fique na sua mente. Você é muito importante. Todo este projeto foi idealizado para você. Nós sabemos que nós estamos num momento muito difícil, um momento de pandemia, onde há mais de um ano não estamos podendo nos encontrar na escola e por isso esse projeto foi pensado, para a gente levar a educação para você aí na sua casa. Então acompanhe a gente todos os dias, assiste todas as aulas. Se possível, tem um caderninho do teu lado, um lápis, uma caneta, para você anotar tudo o que você achar de interessante. As dúvidas que forem surgindo, você pode anotar. Pergunta ao teu professor de sala de aula, que com certeza ele vai ter o maior prazer de esclarecer todas as tuas dúvidas. Também eu quero te dar outra dica muito importante. Todas as aulas você vai poder assistir no teu celular, também na TV e vai ficar tudo guardadinho para você no YouTube. Sempre que você quiser revisar, que você quiser rever, você acessa lá no YouTube e você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Então vamos começar a nossa aula? O tema de hoje é a região norte do Brasil.
Quero começar fazendo umas perguntinhas para você. Deixa eu voltar aqui. Você lembra que o Brasil é dividido em regiões? Quantas regiões o Brasil é dividido? Se você der uma lidinha na segunda frase, já tem uma dica aí que vai te ajudar. Muito bem. O Brasil ele é dividido em 5 regiões. Agora eu quero te perguntar outra coisa. Você lembra o nome dessas regiões? Vamos lá? A de hoje que a gente vai estudar, Norte. Onde moramos? Nordeste. Também tem a região Centro-Oeste, a região Sudeste e a região Sul. Mas, como eu já falei anteriormente, hoje nós vamos estudar a região Norte do Brasil. Observa aí o mapa, a parte que está pintada, esse é o mapa político do Brasil, tá certo? Se você observar, tem uma parte verde, e essa parte verde aí justamente é a região norte brasileira. Nós temos aí sempre em cada espaço 2 letras. Que letras são essas? São as siglas. Cada estado tem a sua sigla. São letras que representam o nome desse estado. A região norte, ela é bastante conhecida por 2 aspectos principais. Quais são eles? Ela é a maior região do Brasil. Então, você viu lá no mapa, deixa eu dar uma voltadinha, observe que ela é a maior região em tamanho, em quantidade de terra que nós temos aqui no nosso país. Então, você já aprendeu na aula de hoje que a região norte é a maior região do Brasil, tá ok? Outra coisa, também ela é importante porque ela é onde concentra a maior biodiversidade graças à existência da floresta amazônica, que é um ponto que vamos trabalhar hoje bastante, é a floresta amazônica. Você pode perguntar a mim o que é biodiversidade. Biodiversidade, bio vem de vida, diversidade, diverso. Então, são muitas formas de vida que se encontram na Amazônia. Então, se alguém te perguntar 2 características importantes da região norte, ela é a maior região do país e é a que concentra a maior biodiversidade. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, ela não concentra a maior biodiversidade só do Brasil. Ela concentra a maior biodiversidade do planeta. Então, onde tem mais formas diferentes de vida no mundo todo, é na floresta amazônica. Muito interessante isso, não é? Devido à presença da floresta, é na região norte que percebemos grande influência que a paisagem natural possui sobre ocupações humanas no espaço geográfico. Então, as pessoas que vivem naquela região, elas se adequam à natureza. Claro que nós temos na região norte grandes cidades, grandes capitais, mas vamos ver hoje que muitas pessoas, a grande parte da população, vive próximo a rios. Nós temos na região norte tribos indígenas, muitos tipos de povos diferentes que habitam lá. Por quê? Porque é uma região muito rica. É uma região que favorece a agricultura, é uma região também que tem um minério. Então, a região norte do Brasil ela é muito importante, não só para o país, como para todo o mundo. A existência de comunidades ribeirinhas e o uso com frequência dos rios para transporte de pessoas e cargas podem exemplificar essa influência. Mais adiante na aula, eu vou falar um pouco mais sobre as comunidades ribeirinhas, que são aquelas pessoas que moram na beira dos rios, como o nome já está dizendo, né? Ribeirinhas. Então, nós vamos ver o modo de vida delas, mas uma coisa muito importante que eu já vou trazer agora é que o transporte de pessoas e de cargas na região norte é muito maior através dos rios. Por exemplo, você para ir à escola, você pode ir a pé, você pode ir de ônibus, de metrô, quem sabe até de bicicleta, não é? Mas o comum das comunidades ribeirinhas é que as crianças, os jovens, vão à escola de barcos. É um transporte comum, é o transporte fluvial, ou seja, aquele transporte que é feito através dos rios. Então, as cargas também. Você tem que chegar um material, seja de construção, alimentício, vestuário, tudo é feito, ou quase tudo é feito, através de rios, tá certo? Muito interessante. Tem aí essa imagem, é uma imagem muito comum da região norte, que é o uso de barcos para transporte de pessoas e de cargas, tá certo? Muito bonita a imagem, né? Ao fundo, nós temos a floresta amazônica.
Agora nós vamos ver em específico o mapa da região norte. Aquele primeiro que nós vimos é o mapa do Brasil inteiro e estava destacada a região norte. Agora nós estamos vendo aí a região norte, só ela, tá certo? Então nós temos aí alguns estados. Eu vou ler bem pausado. Se você puder em casa, ler comigo também. Quem sabe tem palavras que você não conhece, tá certo? Mas é importante saber. E deixa eu te dizer uma coisa. Na nossa cabeça tem o nosso cérebro, você sabe disso. Quanto mais ele é usado, mais esperto você fica. Então, uma boa dica para exercitar o teu cérebro é saber os nomes dos estados e das capitais do nosso país. Você vai sempre tirar notas excelentes em geografia e vai estar, assim, exercitando a tua cabecinha. Vamos começar hoje, tá certo? Primeiro estado, o estado do Acre. Você está vendo ele ali, a setinha vermelha mostrando. O estado do Acre compõe a região norte. Segundo estado, você pode ler para mim em casa. Lê de voz alta, para a gente tirar aquela preguicinha, é o estado de Amazonas. Não é Amazônia, tá certo? Amazônia é o nome da floresta, a Amazônia. Aí o estado é Amazonas, tá ok? Terceiro estado, Roraima. Tem quem fale Roraima, não está errado, né? Depende da região que a gente mora, fala Roraima ou Roraima, mas isso aí não muda o sentido, é o mesmo lugar. Amapá. Estão vendo aí o Amapá quase escondidinho ali, pequeno, né? Também temos o Pará. Vejam como o Pará é grande, gente. Tanto o Pará como o Amazonas são muito grandes, isso aí tudo é terra, tá certo? Temos também Tocantins. E, por último, nós temos Rondônia. Observe aí que nós temos 7 estados. Então, a região norte, mesmo ela sendo a maior em quantidade de terra, não é a que tem mais estados. Mas isso aí vai ser o assunto da nossa próxima aula, que eu sei que você não vai perder. Vamos agora estudar um pouquinho o nome dos estados, lembrando que cada estado tem a sua capital e o gentílico. O que é isso? Por exemplo, eu nasci aqui em Pernambuco, então eu sou pernambucana, esse é o meu gentílico, é como é chamado quem nasce em um determinado lugar. Então, nós vamos ver aqui o nome de todos os estados, sua capital e como é chamado quem nasce naquele lugar. O primeiro estado que você está lendo aí é o estado do Acre. Está observando? Diz para mim aí a capital. Muito bem, Rio Branco. Como aqui em Pernambuco a nossa capital é Recife, lá no Acre a capital é Rio Branco. E quem nasce no Acre é o quê? Acreano. Muito bem. Nós temos o segundo estado, que é o estado do Amapá. Veja que interessante, parece um trocadilho de letras. A capital do Amapá é Macapá. Parece até, né, um trava-línguas. Amapá, Macapá, muito legal. E quem nasce no Amapá é chamado de amapaense. Eu estou falando bem devagarzinho para você entender bem direitinho. Terceiro estado é aquele bem grande que a gente viu, que é o estado do Amazonas. A capital do Amazonas é Manaus. E quem nasce no Amazonas é chamado de amazonense. Ok? Muito bom. Vamos agora para o próximo estado, que é o estado do Pará. Mesmo tendo apenas 4 letrinhas, a gente viu que a extensão de terra é bem grande, não é? A capital do Pará é quem? Belém, muito bem. E quem nasce no Pará é chamado de paraense. O próximo estado é o estado de Rondônia, que tem por capital Porto Velho. Vai acompanhando na sua telinha que você vai compreendendo bem direitinho. Quem nasce em Rondônia pode ser chamado de 2 formas, tá certo? Rondoniense e rondoniano. O próximo estado é o estado de Roraima. Como eu disse, algumas pessoas falam Roraima, mas tudo bem. A capital de Roraima é Boa Vista. E quem nasce em Roraima é chamado de roraimense. E, por último, e não menos importante, nós temos o estado do Tocantins. Quem nasce lá, eu acho que todo mundo que nasce no Tocantins é artista, porque gosta muito de palmas, não é? A capital de Tocantins é chamada de
Palmas. E quem nasce lá é tocantinense. Se em algum momento essa aula chegar em algum desses lugares, aí vai o nosso abraço, é um prazer ter vocês com a gente, tá ok? Agora vamos para algumas curiosidades da região norte. Aí a bonequinha está perguntando, você sabia? O que será que ela quer saber que a gente sabe? Veja essa imagem, você já viu isso aí? Isso é uma árvore chamada seringueira. O que é que está acontecendo com essa árvore? Esse movimento que ele está fazendo aí, dando esse corte, é chamado de sangria. E quando ele passa, aí o seringueiro, né, que é a pessoa que trabalha com a seringueira, ele passa essa faca, esse instrumento que ele usa, sai parecido esse leitinho aí, tá vendo? Esse leitinho aí é chamado de látex. E a extração do látex foi um dos fatores que desencadeou o povoamento da região norte. O látex, ele há muito tempo atrás, ele foi conhecido e chamado de ouro branco, porque a partir do látex é feito a borracha, são feitos alguns pneus, são feitos brinquedos, então é a matéria-prima para muitos objetos. Então, quem tinha isso aí, quem tinha acesso ao látex, ganhou há muito tempo atrás bastante dinheiro. Veja o que está dizendo aí, ó. A borracha, ela enriqueceu um pequeno grupo de pessoas que se encontrava na cidade de Manaus. Lembra que Manaus é a capital do Amazonas? Vocês são muito inteligentes. Porém, a extração do látex das seringueiras para a confecção da borracha atraiu muita gente, principalmente nordestinos, que iam para a Amazônia devido à seca e em busca de melhor qualidade de vida. Então, aqui no nosso Nordeste, nós sabemos que tem muitos períodos de estiagem, então acontece a seca. Então, alguns agricultores, eles perdem sua terra, porque não conseguem, tudo que eles plantam não nasce. Os animais, às vezes, chegam até a morrer de sede. Então, muitas pessoas que moram no sertão, que moram onde há seca, se mudam para outros lugares em busca de melhores condições de vida. E na época de ouro, não é, da borracha, como foi conhecida essa época, as pessoas saíam das suas casas, da sua terra, principalmente aqui do Nordeste, e iam para a região norte do Brasil, em busca de melhores condições de vida. Desse modo, nós podemos dizer que uma grande parte da região norte é fruto de imigrantes que buscavam um enriquecimento rápido com riquezas da floresta amazônica. Imigrantes são aquelas pessoas que saem de onde elas vivem, vão para outro lugar em busca de melhores oportunidades. Aproveitando a foto, você observa que nós temos aí a floresta amazônica vista de cima. Tá certo? Então, todo esse verde aí são árvores, é a vegetação, e ela é cortada por rios. É um grande patrimônio do nosso país que deve ser preservado. Vamos ver agora um pouco sobre a vegetação da região norte. Como você já sabe, eu vou repetir, o grande destaque dessa região é a floresta amazônica. A intensidade de chuvas na região permite uma grande biodiversidade, com vegetação densa e sempre verde. Como lá tem muitas árvores, no lugar que tem muita árvore, chove mais. Então, como lá chove bastante, com certeza as árvores produzem mais, nascem, são fortes, então o clima é totalmente propício para o crescimento da floresta. Veja que imagem belíssima. Essa imagem agora é tirada de baixo, aí é no meio da floresta amazônica. Como nós já dissemos, ela é a maior floresta do mundo, gente, de regiões quentes. Isso é muito importante. Ela concentra a maior biodiversidade terrestre do planeta. Então, na parte terrestre do nosso planeta, onde existe mais vida, diferentes formas de vida, é na região norte. Outra imagem belíssima, tirada novamente de cima. E aí, imagine quantos animais vivem aí. Porque se aí eles têm lugar, os pássaros, por exemplo, têm lugar para construir seus ninhos, têm alimento para dar aos seus filhotes. Então, com certeza, se o homem não fizesse algumas coisas, que vamos ver daqui a pouco que acontece que não é bom, a floresta estaria sempre se renovando, porque tudo que é natural, tudo que precisa para ela crescer, ela possui. Outra imagem muito bonita, se você consegue observar, tem um barquinho lá ao fundo do rio, como nós falamos aqui no início, é um transporte comum, são as pessoas se locomoverem de barco, ou para a escola, ou para o trabalho, ou para o médico. Outra imagem,
aí a floresta amazônica, ela é cortada por rios, muitos rios brasileiros estão lá na floresta amazônica, como o Rio Madeira, o Rio Negro, o Rio Solimões, que vamos ver daqui a pouquinho a imagem. Então, realmente é uma região muito rica em vida. Olha essa imagem. É uma arara vermelha, tem ela um pouco maior aqui, veja que coisa linda. É um animal natural, nativo de lá, da região amazônica, mas que infelizmente está em extinção. São animais que, por conta da caça, mas não é a caça de um animal contra outro, e sim de pessoas que são chamadas de traficantes de animais, que pegam esses animais, retiram da natureza para vendê-los. E isso é proibido, isso não é bom, porque se continuar assim, daqui a alguns anos, esses animais não vão mais existir. Outro animal muito importante, que também é de lá, da floresta amazônica, é esse aí, que é a onça pintada. Um animal muito bonito. E eu não sei se você sabe que cada onça pintada tem pintas diferentes. Nenhuma onça pintada tem pintas iguais às outras. Interessante, não é? Nós, quando olhamos fotos, parece que são todas iguais, mas não são. Cada onça é única, como você é único. Não existe outro de você. A onça, ela é única. É como que a sua pinta é a impressão digital da onça. Interessante, não é? Se não sabia disso, você agora já sabe e vai contando para todo mundo. Outro animal que nós temos aí é o mico-leão dourado. Esse belo macaquinho aí, mas que infelizmente também está em extinção. Então, nosso papel é não deixar que isso continue. O desmatamento, as queimadas, a garimpagem, o agropastoreio e a biopirataria representam os principais problemas ambientais enfrentados pelo bioma amazônico. Então, lá na Amazônia também tem muita riqueza no solo. Então, muitos garimpeiros vão para lá. Isso danifica, isso às vezes acontece desmatamento nos acampamentos que eles fazem e não é bom para a floresta amazônica. O agropastoreio, o que é que acontece? Muitas fazendas são próximo ali na região amazônica, na região norte. O que é que os fazendeiros às vezes fazem? Para que tenha pasto para os seus animais, eles derrubam a floresta e plantam ali o tipo de alimento que o boi, que a vaca vai comer. O que é que isso acontece? Com o pisar dos bois, o solo vai ficando mais pobre, a vegetação do lugar vai sendo mudada e isso não é bom para o meio ambiente. Veja essa imagem aí, é um ambiente de uma área desmatada que também sofreu queimadas, provavelmente para poder expansão de alguma fazenda. E isso não é bom para o meio ambiente, nem para o nosso planeta. O conjunto formado por essas ações devastadoras é responsável por graves mudanças climáticas em todo o planeta, como o aquecimento global. Observe essa imagem. Nós temos o planeta Terra. Você percebe que ele está quente porque tem fogo em cima, tem um termômetro. Quando é que sua mãe usa termômetro em você? Quando você está com febre, quando você está quente. E o aquecimento global simplesmente é isso. É o aquecimento do nosso planeta. Por quê? A floresta amazônica é como que ela funcionasse como um ventilador ou um ar-condicionado, que vai fazer com que a Terra fique numa temperatura agradável, numa temperatura ideal para que nós possamos viver. Com o desmatamento, o que acontece? A Terra vai ficando cada vez mais quente e acontecem algumas consequências. Veja essa imagem. Eu sei que você sabe que o nosso planeta ele tem dois polos. Em cima nós temos o Polo Norte e embaixo o Polo Sul. E ali é todo completo de geleiras. Só que com o calor, o que é que nós fazemos? Se você pega um copo de água e começa a colocar gelo dentro, o gelo vai derreter e o copo vai o quê? Esborrar, vai derramar. É o que tem acontecido com os nossos oceanos. Como as geleiras se soltam e vão para o meio do oceano, o oceano ganha mais volume de água e o mar tem cada vez mais avançado em direção às cidades. Isso é muito preocupante. Essa imagem aí também nós temos as enchentes. O aquecimento global também faz com que aconteçam enchentes. Lugares que alguns anos atrás isso não acontecia, infelizmente hoje está cada vez mais comum. Essa outra imagem é a imagem da seca. O aquecimento global também faz com que várias regiões sejam castigadas muito tempo com a seca, o que leva à pobreza, à morte da vegetação e à morte dos animais. Como eu disse, a Amazônia é considerada um grande resfriador atmosférico e como abrigo da biodiversidade do mundo. Essa imagem aí é quando se encontram dois rios da Amazônia, o Rio Negro e o Rio Solimões. Observe que as águas não se misturam. E por que isso acontece? Porque a densidade de um é mais do que a do outro e a temperatura também. Quem tem a oportunidade de viajar para esse lugar,
ir de barco pequeno e pode colocar a mão na água, vai perceber de um lado a água mais quente e do outro a água mais fria. Muito interessante, né? Outro aspecto da população da região norte é que eles são chamados de populações ribeirinhas, como eu falei lá no começo da aula. Eles moram à margem dos rios. Observe essa imagem, a casa deles aqui, ó, bem à margem dos rios. É um lugar bonito, é um lugar tranquilo, mas também que tem várias dificuldades. Por exemplo, acesso a médico é muito difícil. Tem lugares que eles passam 3 dias viajando de barco para poder chegar ao destino, né? E tem lugares que nem chega. Existem projetos, barcos de médicos que vão para lá com voluntários para ajudar essa população. Conhece essa fruta? Você gosta dela? É o açaí. O açaí vem de uma palmeira chamada açaizeiro, que é típico da Amazônia. E lá ele é consumido com farinha de mandioca, com tapioca e até mesmo em forma de pirão com farinha para acompanhar peixe assado e camarão. Aqui é um pouco diferente, não é? Mas o açaí caiu no gosto de todo mundo e vem lá da Amazônia. Na Amazônia também existem algumas tribos indígenas. Vamos ver agora a imagem da tribo Dessana Tunaca, que fica lá em Manaus. E a outra tribo, que é chamada de tribo Yuanauás e vive lá em Taraucá, desculpa, lá no Acre. É uma palavra bem diferente, né? Perdão. Está aí a imagem dos indígenas. A aula hoje foi sobre a região norte, foi muita informação. Eu vou fazer só 2 perguntinhas para a gente terminar, tá ok? Para ver se você prestou atenção. Quantos estados formam a região norte do Brasil? Muito bem, 7 estados. Essa é muito fácil. Qual o nome da floresta que nós encontramos na região norte? Muito bem, vocês são muito inteligentes. É a floresta amazônica. Então, a gente vai encerrando por aqui. Eu vou desejando que você tenha aprendido, que você tenha entendido. E se surgir qualquer dúvida, fala com o teu professor que ele vai te ajudar. Essa aula ela vai estar disponível também lá no YouTube. Se você quiser rever, você vai lá, acessa e você vai assistir novamente e você vai ficar cada vez mais esperto, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima aula. Um abraço. E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou o professor Givanilson Soares e na aula de hoje de História para as turmas do 5º ano, nós iremos conversar sobre, eu acho que já deu para perceber, né? Falaremos sobre o patrimônio histórico, a arte nas histórias de Pernambuco. Vamos conhecer um pouquinho da nossa história a partir das manifestações artísticas do nosso estado, que não são poucas, são muitas, e claro que numa aula tão curta como essa, a gente não conseguiria ver tudo. Mas eu trouxe algumas coisas, alguns elementos para a gente conhecer, para a gente conversar sobre a nossa história, sobre a nossa arte, sobre a nossa cultura, as nossas manifestações culturais. Será que você já conhece algum desses elementos? Já conhece alguma história? Pois é, a partir da cultura, da arte, nós conhecemos a nossa história, o nosso passado, como é construída ou constituída a nossa identidade. Mas, antes, nós iremos entender, compreender o que é o patrimônio histórico. Vocês sabem o que é um patrimônio histórico? O que seria essa palavra patrimônio? Já ouviram essa palavra em algum lugar? Alguém dizer que o meu patrimônio está avaliado em tantos reais? Patrimônio é aquele bem, aquela coisa que nós temos. Quando a gente fala de patrimônio histórico, é o bem que é natural e tem o que é material. Então, são os bens, vocês estão vendo aí, ó,
materiais ou naturais. Como assim, professor? O bem material serão os monumentos, as construções históricas, aquilo que foi construído há muitos anos atrás. E conta um pouco da história de cada região, da história de cada lugar, como as pessoas viviam naquele momento. Então, as igrejas, as calçadas, o chão ali onde as pessoas pisavam, tudo isso que foi construído há muito tempo e que vem sendo preservado, que vier tombado, a gente não pode mexer, não pode alterar, porque é parte da construção da nossa história. Exatamente, então aquilo que está ali construído. Mas existe também o natural. Como assim natural? Aquele, que não tem aí uma modificação, né, do homem, né? E aí eu trouxe para vocês o exemplo do arquipélago de Fernando de Noronha, que é um bem natural, exatamente, um bem natural. Nós temos aqueles que vão ser transformados e nós temos os bens naturais. Vocês conhecem aí no bairro de vocês, na cidade onde nós moramos, bens que são materiais ou naturais? Aqui, né, na nossa cidade de Recife, se você andar ali, a gente vai falar até um pouquinho mais para frente, mas se você andar pela cidade do Recife, o Recife antigo, nós iremos encontrar muitos exemplos da história, de coisas que foram construídas há muitos anos atrás. Se você passear pelas ruas do Marco Zero, ali próximo ao Marco Zero, Rua do Bom Jesus, entre outras ali no Recife Antigo, vocês vão observar no chão que tem trilhos, pois é, trilhos de trem. Não passa mais trem ali, mas antigamente passava bonde, pois é, os bondes. Então aquilo ali mostra o que acontecia há tempos atrás. A gente consegue identificar elementos da história, tudo o que aconteceu a partir de construções, de monumentos e também pela paisagem natural. Saber que em uma determinada região, por exemplo, tinha um vulcão, em algum lugar do mundo você observar aquele vulcão é inativo, mas ali é uma paisagem natural. Mostra que há muitos anos existia algo e tudo aquilo influenciou na dinâmica, na forma como as pessoas viviam, na forma como a paisagem se organizou, se construiu. Então, o patrimônio, nosso patrimônio, vai ser esse. Os que são elementos naturais e o patrimônio construído, os elementos materiais. Tratando-se disso, nós temos esses elementos que contam a nossa cultura, que trazem os traços da nossa cultura, da arte, as tradições, os costumes, a história. Então, todos esses elementos, todos os nossos patrimônios vão ajudar a compreender esses elementos que eu trago para vocês. A cultura, a arte, as tradições, os costumes, a história. E aí a gente vai começar a compreender isso melhor a partir do momento em que nós vamos estudar a arte. Pois é, as manifestações artísticas. E hoje eu vou trazer algumas delas, alguns elementos para vocês aqui do nosso estado, do estado de Pernambuco. Aí eu pergunto para vocês, vocês sabem algum cantor, algum artista plástico, pintor, alguém que é ator aí do seu bairro, da sua cidade? Qual estilo de música você está gostando neste momento? Sabia que daqui a muitos anos, quando o tempo for passando e as pessoas quiserem estudar a história do bairro onde você morou, isso vai estar presente. Qual era a música que as crianças, que os jovens estavam ouvindo naquela época? Por que eles estavam ouvindo aquelas músicas? O que era que a letra daquelas músicas estavam dizendo? Então, a letra das músicas vai contar um pouco da história do bairro, do que você está vivendo, do tempo em que nós estamos. Qual é a música que você está ouvindo? Na época que eu era criança, eu ouvia vários ritmos, vários artistas. Eles foram crescendo, eu fui crescendo também e o tempo foi passando.
Então, programas de televisão, a forma como a gente brinca, a forma como a gente se diverte, com o tempo vai mudando também. Então, se alguém for estudar a minha história, estudar o meu passado, estudar como eu vivi, era totalmente diferente da forma como vocês vivem hoje. Por exemplo, eu não tinha acesso, quando eu era criança, eu não tinha acesso à internet. Já imaginou? Vocês já pensaram numa vida sem internet? Eu vivi. Quando eu tinha a idade de muitos que estão me assistindo aqui, nós não tínhamos internet, não tínhamos celular. Eu ainda vi programas de televisão, isso que vocês estão assistindo aqui, em preto e branco. Pois é, mas o tempo vai passando, as coisas vão evoluindo, tudo vai mudando. E assim, a arte, a cultura, os costumes vão se transformando com o passar do tempo. Mas aquilo que estava lá no passado vai se mantendo. E quando vai se mantendo, durante o tempo, durante essa passagem, a gente vai chamando de tradições. As nossas tradições, a cultura, ela vai permanecendo viva. E existem pessoas, grupos, que trabalham todos os dias para manter essas tradições vivas, para que elas não sejam esquecidas, para que elas não morram com o passar do tempo. Tem coisas que a gente consegue, tem outras que não. Na época em que eu era criança, por exemplo, no São João, nós tínhamos várias fogueiras. A minha avó fazia uma fogueira na frente de casa, a vizinha dela, e todo mundo fazia. Mas hoje em dia eu já não observo mais. No local onde eu moro, já não tem mais fogueiras, por exemplo, no período de São João. As coisas elas vão se transformando. Eu vejo que muitas crianças hoje têm um acesso à internet frequente. Estão todos os dias ali mexendo, brincando. As brincadeiras muitas vezes são só no ambiente online, no ambiente virtual. Na minha época era na rua, era correndo, brincando para lá e para cá. Então as coisas vão mudando, a dinâmica muda. E o que vai passando, passa, e o que fica é arte, é cultura, é tradição. E nós vamos falar justamente dessa arte, dessa cultura, dessa tradição. A primeira delas, vocês estão vendo aí, é o maracatu. Quem já viu uma apresentação aqui de maracatu? Já viu maracatu? Não, não acredito. Em Recife, no carnaval, é o que nós mais vemos aí nas ruas, os cortejos do maracatu. Pois é, inclusive, na abertura do nosso carnaval, há um tempo atrás, nós tínhamos o Naná Vasconcelos, que juntava todas as nações de maracatu na Praça do Marco Zero para fazer a abertura do nosso carnaval. Pois é, no carnaval é onde nós temos a presença marcante, mais forte, mais frequente desses grupos, tanto dos grupos percussivos quanto do maracatu. E aí nós temos o maracatu nação. Nós temos dois. Eu vou falar primeiro do maracatu nação, de alguns elementos que a gente encontra. Se você já teve a oportunidade de ver ao vivo ou por vídeo, né, no YouTube, em outros canais, você provavelmente viu que no maracatu tem alguns instrumentos. Eu trouxe alguns para mostrar para vocês. Vocês já viram esse instrumento aqui? Esse instrumento aqui é utilizado pelos grupos de maracatu. Maracatu nação, maracatu do baque virado. Esse instrumento muitas pessoas conhecem como AB, mas o nome, se você for procurar, você pode achar tchequerê, você pode achar com o nome aguibê também, mas aí popularmente conhecido como AB. E as pessoas tocam esse instrumento, sabe como? Assim, ó. Tá percebendo uma coisa? Ó, piuí, tá, 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 ó. Agora você já sabe, quando vê uma apresentação de maracatu, pegar esse instrumento aqui, ó, lembra do piuí tatatá, ó. Ó, piuí tatatá.
O som a gente basicamente faz com uma mão só, ó. E a outra a gente apoia. Eles, né, têm diversos tamanhos. Isso aqui é utilizado feito com uma cabaça. Aqui nós temos miçangas ao redor e um cordão. Esse aqui é uma versão menor, mas aí a gente tem um grande assim, ó. As mulheres, geralmente são as mulheres que tocam ali na frente. E aí, como ele é um pouco pesado, a gente coloca a mão aqui, ó, para... Os cortejos de maracatu duram horas e horas, duram muito tempo. Então, ó, vai pesando. Imagina você passar uma hora e meia tocando isso. Então, a gente usa as duas mãos, uma ajuda a outra. Esse é um dos instrumentos do maracatu, nossa tradição, nossa cultura. Se não conhecia, tá conhecendo agora. Tem outro instrumento? Tem. Sabe aquele tambor? Né? Muita gente diz, é o tambor. Pois é, tem aqueles que são bem grandes assim, né? Eu trouxe uma versão menor aqui pra gente. E esse a gente chama de alfaia. Pois é, esse instrumento nós chamamos ele de alfaia. Eu vou mostrar para vocês, ó, a gente toca ele assim, ó. Vem comigo aqui, ó. Vem pra cá. Aqui, ó, a gente toca ele, ó, desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? A alfaia, assim, ó, bem simples, não é difícil. Da próxima vez que vocês ouvirem, verem uma apresentação de maracatu, vocês vão ver um som mais ou menos assim, ó. Só que é música, é arte, é cultura. E aí a gente não vai ficar, né? Um dia quando você pegar uma alfaia para tocar também, você não vai ficar assim tão parado, né? Vai ter muita gente tocando, é um grupo, várias pessoas. E a arte, a manifestação cultural, principalmente do nosso estado, é alegria, é diversão. Então a gente, ó, se mexe, ó, vai aqui, ó, vai escutando o som e vai, dançando e vai. E não é parada, a gente vai, ó. Pois é, a gente vai dançando, vai se movimentando, vai andando, o cortejo do maracatu vai andando pelas ruas, junto com os seus personagens. Aqui a alfaia está junto com os batuqueiros, né? A gente chama os batuqueiros. Nós temos o rei, nós temos a rainha, nós temos a dama do passo com a boneca de cera, e eles vão fazendo esse cortejo, principalmente, né, comum a gente ver na época do carnaval. Então, essa aqui é a alfaia, beleza? Alfaia do maracatu. Que mais? Que mais que nós temos de cultura, de arte, de tradição? Maracatu do bate-solto, o maracatu rural. Pois é, esses que são bem frequentes ali em Nazaré da Mata. Inclusive, Nazaré da Mata é conhecido como a terra do maracatu rural. Então, perceberam uma diferença? O maracatu nação, nós temos o rei e a rainha, nós temos a alfaia, nós temos o abê, mas também nós temos o maracatu rural e a presença marcante aí desse personagem que eu coloquei na imagem, que é o caboclo de lança. Pois é, também cultura, também arte, manifestação cultural do nosso estado. Coloquei o pandeiro aí para simbolizar o coco de roda. Já dançaram coco de roda? Não, nunca dançaram? Eu não acredito numa coisa dessa. No coco de roda nós temos alguns instrumentos, eu também não tinha como trazer todos, mas o marcante ali é o pandeiro. As pessoas muitas vezes também respondem aqui, ó, a música com as palmas. Então faz tá, 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 tá. Alguns grupos usam um tamanco, sabe, de madeira e fazem o som com os pés. Outros, ó, utilizam madeiras, né? Aqui, ó. A tamanca, nós temos a matraca. E faz o tá, tá. Faz aí de casa, faz junto comigo, ó. Tá, 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 tá. Isso, vai.
Estou escutando daqui. Continua. Tac, 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 tac. Que maravilha! Ó, pouco de roda. Ó. Tá, 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 tá. Eita, sentiram a energia? Deu vontade de dançar aí? Pois é, isso é cultura, é arte. Todas essas manifestações são tradições culturais que contam a nossa história, contam um pouquinho da nossa identidade. Que mais? E a ciranda? Quem nunca dançou uma ciranda? Ciranda, nós temos representantes, inclusive, desses ritmos, né? Coco de roda, quem nunca ouviu falar, na Selma do Coco. E na ciranda, a Lia de Itamaracá. Pois é, então imagina aí a ciranda, várias pessoas dançando. Então você vai no movimento com as mãos, né, as mãos dadas. Então coloquei a imagem para representar e você vai, a ciranda. Olha que riqueza de cultura, né? De manifestações culturais que o nosso estado tem. Pois é, muitas e muitas. E o frevo? O frevo, esse é que está presente mesmo no carnaval. Quando vocês veem uma sombrinha como essa, o que é que vocês imaginam? Imaginam o frevo. Sabe dançar o frevo? Os passos do frevo? Já arriscou dançar o frevo na sua escola, no seu bairro, na sua rua? Pois é. Então nós temos aqui o frevo, arte, cultura do nosso estado, que conta um pouquinho sempre da nossa história. E aí? Arte no barro. Arte no barro, eu até trouxe para a gente aqui, Bumba Meu Boi, representado aqui com uma imagem de barro, e nós temos um grande representante dessa arte no barro, mestre Vitalino, que conta a história, que traduz o cotidiano do sertanejo, do nordestino, a partir de esculturas produzidas do barro. Aqui eu tenho o boi. Boi que lembra o quê? O Bumba Meu Boi. Pois é. Então, a arte no barro também faz parte, também nós temos os representantes, vários artistas lá em Tracunhaém, quando um dia vocês tiverem a oportunidade de visitar a cidade de Tracunhaém. Xilogravura, presentes na literatura de cordel. Já viram? Pronto, xilogravura, presentes na literatura de cordel. Muita riqueza que nós temos aí. Então, vocês estão vendo a imagem aí na tela do J. Borges, e essa xilogravura, ela está presente aí, ilustrando, trazendo um pouco da nossa história também, estão dentro aí das literaturas de cordel. Grande representante da arte na cerâmica, nós temos o Francisco Brenan. Pois é, e trabalha e tem um cuidado na construção da sua obra, com pensar também na preservação da natureza. E lá na Praça do Marco Zero, vocês verão aí a torre, né? Essa torre de cristal, né? E aí, no caso, produzida com cerâmica, e o artista que fez essa aí, que produziu essa arte, é o Francisco Brenan. Quanta coisa legal que nós vamos encontrar na nossa cultura, que nós vamos encontrar na nossa tradição. E se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa cultura, basta visitar os museus presentes aqui na nossa cidade. O museu, ele conta, ele traz, né, ele no seu acervo, essa cultura, essa tradição. Então, nós temos o Museu da Cidade do Recife, nós temos o Passo do Frevo, esse daí que vai contar a história, né, que vai trazer elementos da cultura, de como surgiu o frevo, quais são os principais representantes dessa arte. O que mais? Nós temos o Museu Cais do Sertão, lá próximo do Marco Zero, ali no Recife Antigo, que traz a vida no sertão a partir das músicas do Luiz Gonzaga. Pois é, ele traz a representatividade do povo nordestino a partir das letras. Cada área lá deste museu
conta um pouco dessa história a partir das letras das músicas do Luiz Gonzaga. Museu do Homem do Nordeste, o próprio título já nos diz, conta também a história de como vivem os nordestinos, a nossa cultura, a nossa tradição, a nossa arte. Museu da Abolição, o próprio nome já diz, trata da questão dos povos escravizados, como esses povos viveram, como tudo esse processo aconteceu. Tudo isso aqui na nossa cidade, contando a nossa história, contando a tradição do nosso estado. E sempre que você quiser conhecer um pouquinho da história, que você quiser entender o que está acontecendo hoje, a gente tem que voltar no tempo. E para fazer essa viagem no tempo, nós vamos conhecer as nossas tradições, as nossas manifestações culturais e os museus da nossa cidade. Eles contribuem, não só da nossa cidade, os museus que estão espalhados aí por todo o país, contam o que aconteceu no passado. E a nossa disciplina que nós estamos tratando hoje é História. E História nada mais é que voltar no tempo, compreender o passado, para que a gente consiga construir um futuro melhor. É isso, gente. Hoje, na aula de hoje, nós tratamos da cultura do nosso estado, das tradições, da arte, dos costumes e principalmente das nossas manifestações culturais. Conheceu só um pouquinho, porque tem muito, muito mais. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.